A Hora de Baco desta semana está de visita ao Dão, para conhecer uma casa de vinhos com séculos de história, em Penalva do Castelo, e um produtor bem mais recente, em Mangualde. Hoje vamos visitar dois produtores da região do Dão que têm um traço comum. Vendem a maior parte dos seus vinhos nos mercados externos e, em particular, na Bélgica. O Dão é reconhecidamente uma terra de bons vinhos, mas continua a sofrer os efeitos da imagem negativa criada em décadas passadas. Muitos apreciadores estrangeiros já perceberam a qualidade do Dão. Espera-se que, em breve, os grandes brancos e tintos do Dão sejam também descobertos pelos portugueses. Venha daí comigo. Foram duas as razões mais fortes que levaram José Machado Ruivo, natural de Vila Nova de Gaia, a escolher o Dão para se iniciar no difícil e empolgante mundo dos vinhos. Ligado durante muitos anos ao negócio imobiliário e da construção, as memórias dos grandes vinhos da região determinaram a compra desta propriedade de 140 hectares em Mangualde. Eu vim para o Dão não foi por acaso, eu fui para o Dão porque tenho as memórias dos vinhos do Dão que bebi das garrafeiras do meu pai. E, portanto, daí a minha paixão pelo Dão. Só que o Dão morreu. Quer dizer, a determinada altura, na década de 70, o Dão estava morto, não é? E há um movimento de recuperação, começa com pessoas como o Álvaro Castro e como o Roques. A Caçograp foi uma peça determinante, pessoa pela sua dimensão, um movimento de recuperação do Dão. Decidido a escolher um local para passar a última fase da sua vida, o empresário não esmoreceu com um estado ruinoso em que encontrou a propriedade adquirida em 1997. Encontrei isto em estado de ruína total. Simplesmente foi daqueles disparates que se fazem uma vez na vida. Costuma-se dizer que os amores à primeira vista acabam mal e foi o que aconteceu. Portanto, ages com a cabeça, não ages com a cabeça, ages com o coração e mais da aventura. E depois de cá estarmos, há que andar para a frente. E há que aguentar. Há que dar o corpo às coisas, não é? A primeira coisa que fizemos, logo no primeiro ano, foi iniciar o restauro da casa e plantar a primeira vinha. Logo em 97. Já era teu objetivo plantar vinho? Sim, absolutamente. Absolutamente. Isso fazia parte... Eu procurava uma propriedade com o objetivo de acabar os meus dias. Pronto, quando chegar a hora do descanso do guerreiro, ter um retiro. Mas fazia parte desse projeto criar um vinho. Plantado o primeiro hectare de vinha, as atenções e os capitais viraram-se para a adega. Passados 2 anos tínhamos a adega recuperada, em 99 ficámos com a adega restaurada e recuperada, e logo em 99 fizemos a primeira vindima, a primeira vinificação. Ainda não com uvas nossas, mas não conseguimos esperar mais tempo que a vinha estivesse em posição. Comprámos uvas aqui nas vizinhanças, em outros produtores, e fizemos logo o primeiro vinho em 99, que foi a estreia. Disseste que recuperaste a adega, quer dizer que esta casa já tinha adega? Esta casa tinha adega. Esta casa já tinha em tempos sido produtora de vinhos e, portanto, tinha uma adega, como todas as casas desta região, que tinham sido abandonadas, não é? No tempo do movimento cooperativo acabou praticamente com os produtores individuais, mas a infraestrutura estava aí, ainda que toda em ruínas. Foi a primeira parte da casa a ficar pronta, foi pôr-lhe o telhado para não acabar de cair, e a primeira fase a ser restaurada foi a adega. Depois foi o resto da habitação. Primeiro foi a adega. Foi a primeira peça a ser restaurada. 3 anos depois da compra da quinta, o solar de Darei, uma casa senhorial setecentista que assume o estatuto de símbolo da empresa, estava completamente recuperado. E o mesmo aconteceu com as casas adjacentes à construção principal. O enoturismo foi desde logo um desígnio do produtor. A propriedade tinha várias edificações, várias casas. E nós pegamos num conjunto, numa das casas, e criámos uma zona autónoma, independente da casa principal, onde fazemos turismo. Recuperamos para turismo, na modalidade de casa de campo, e fazemos turismo, e enoturismo. Achas que é importante esse tipo de turismo para a divulgação da região enquanto região vinícola também? É determinante. É determinante. Era das coisas em que mais se devia apostar, em que muito pouco se fez ou nada. Criou-se a rota do vinho do Dão que eu saiba até hoje não saiu do papel. Foi um projeto que ficou no papel. A criação de condições para receber e alojar pessoas é um dos caminhos para dar maior visibilidade à região. E eu penso que é pelo enoturismo que é preciso fazer renascer o Dão. Porque é preciso que as pessoas redescubram o Dão.
as pessoas da nossa geração e que a juventude conheça o Odão, porque é uma zona única no país de vinhos únicos que não está na moda, porque não é conhecido. Vocês exportam 70% dos vossos vinhos? Nós atualmente exportamos 70% dos nossos vinhos. E isso começou exatamente dessa forma, trazendo gente ao Odão. E tenho que referir nesse aspecto alguém muito importante para nós, que eu considero que é um patrono, é o padrinho do Odão, que é o Eric Postman, na Bélgica. O grande chefe. O grande chefe Eric Postman, que nos visitou, que nós trouxemos cá há 3 anos, cerca de 3 anos, que descobriu o Odão nessa visita e ficou maravilhado. E a partir daí carregou-nos ao colo. A nós, não só a nós e a todos os produtores que conheceu e ao Odão de uma maneira geral. Tem feito tudo o que é possível pelo Odão em termos de divulgação, porque ficou encantado com a realidade vinícola do Odão. O mercado belga tem-se revelado um destino de eleição para os vinhos da Casa de Darey. É um dos mercados mais gratificantes na relação do produtor com o consumidor final, porque é de facto um público conhecedor. É um público ávido de descobertas, não vai atrás de modas, é um público curioso de conhecer coisas novas, de fazer novas descobertas e com a mente muito aberta para a descoberta de novos vinhos. É muito interessante. Qual é a importância da Bélgica no teu volume de exportação? Em volume de exportação, a Bélgica representa 90%. O projeto acabou por exceder as expectativas e passou a integrar os colaboradores mais chegados. Este projeto chegou o ano passado à sua velocidade de cruzeiro. Isto, como eu disse, começou como um hobby, não é? Como um projeto de ser o retiro do guerreiro, não é? Mas fruto do trabalho de 3 jovens que estiveram connosco desde a primeira hora comigo e que abraçaram este projeto de alma e coração, o projeto acabou por atingir a sua maturação há 2 anos. E o ano passado foi a primeira vindima de uma coisa que é nova, que não existia quando cá estiveste da última vez, que é uma empresa que se chama Vinhos de Darey, que fez a primeira vindima o ano passado e que resulta da decisão de termos como parceiros de projeto quem já era nosso parceiro de direito como técnicos e colaboradores. Com os vinhos das colheitas de 2004, 2006 e 2007 no mercado, a Casa de Darey produz brancos, tintos e rosados. Contra a moda dos brancos de consumo imediato, os vinhos de Darey seguem um perfil que lhes garante evolução saudável ao longo de muitos anos. O nosso perfil de vinhos é um vinho que tenta ser bem estruturado, bem volumoso na boca e que ao mesmo tempo tenha também alguma acidez e alguma frescura que lhe permita evoluir bem em garrafa. E um dos últimos brancos que tivemos, que ainda hoje continuamos, mas já fora do mercado, porque já foi todo consumido, mas as poucas garrafas que ainda temos eram um branco 2003, que achamos ainda estar de perfeita saúde. No fundo, isto contraria um bocadinho a ideia mais vigente aqui em Portugal, de que os brancos terão que ser do ano. Nós não partilhamos todo dessa ideia. Também os vinhos tintos são feitos para durar. Os nossos tintos, Reserva e Grande Escolha, de 2004, normalmente são vinhos onde nós combinamos a fermentação em lagar com a fermentação em depósito. Resultam normalmente bastante estruturados, e daí que nós depois façamos um envelhecimento normalmente em barrica e em garrafa. Passam pelo menos aqui 12 meses pelo menos aqui em garrafa nas nossas instalações e só depois então, quando nós achamos que atingiram o ponto ideal para serem consumidos, é que os lançamos no mercado. Mentolado, com aromas doces e florais, este tinto do Odão tem notas de baunilha e frutos de caroço. Boca de dimensão ideal, glicerinada, com taninos jovens e irreverentes. Vinho com excelente relação qualidade-preço é boa companhia para ceboladas de carne de porco. O produtor continua a acreditar nas castas tradicionais da região. Nas novas plantações que fizemos, que têm hoje cerca de 5 anos, continuamos a apostar nas castas portuguesas, nas castas típicas do Odão, Toriga, Roriz, o Alfrocheiro, que é uma casta que nós também prezamos muito aqui, gostamos muito em termos de tintos do Alfrocheiro.
É uma casta que nos dá muita frescura, que nos dá alguma longevidade aos vinhos que no fundo, em termos de tintos, é também a nossa marca. São vinhos, digamos, vinhos de garrafeira, não é? Vinhos que evoluem bem em garrafa e que podem ser consumidos com 4, 5, 6 anos e até mais. Portanto, eu penso que, para já, o perfil nós vamos mantê-lo. O Guerreiro vai-se retirar para aqui, quando chegar à altura? Vai, com certeza, e mais cedo do que estava previsto. Continuamos no Dão Vinheteiro, mas agora um pouco mais a norte, nas imediações de Penalva do Castelo. Estas são as terras da família Tavares de Pina, com tradição secular na região. Nos 50 hectares desta Quinta da Boa Vista, propriedade banhada por um afluente do Rio Dão, o Lodares, João Tavares de Pina assumiu a herança vitivinícola da família, produtora de vinho desde o século XVIII. Depois de 25 anos a fornecer uvas à cooperativa local, o ano de 1996 assistiu ao nascimento de um novo produto independente. João, esta casa, esta quinta, esta propriedade tem já uma longa história. Desde quando é que isto está na vossa família? Penso que desde sempre, desde que se conhece que é uma propriedade da família Tavares de Pina. Ligada à propriedade há mais de 200 anos, a família Tavares de Pina iniciou a comercialização de grandes volumes de vinho, já lá vão mais de 100 anos. A casa foi uma casa que naturalmente foi crescendo também à medida que a estrutura agrícola foi aumentando e teve, digamos assim, o seu epílogo em 1896, quando se construiu, daqui nesta parte da casa, uma adega já com uma dimensão comercial. Portanto, quer dizer que desde essa altura já assim aqui se faziam vinhos com a intenção de comercializar e, portanto, com um volume já relativamente grande, à parte de outras adegas que existiam junto de outras propriedades que estariam mais distantes aqui do centro de exploração. Noutros tempos, a quinta atravessou um longo período com culturas diversificadas. Antigamente teria mesmo que ser, era por uma necessidade de subsistência, teria que se produzir desde os cereais, às batatas, teria que haver gado para a produção de leite, teriam que haver as capoeiras para haver os ovos e por aí fora. Hoje em dia não, nem se justifica. O que temos e o que fazemos, para além do vinho, é o enoturismo e criamos cavalos de desporto. Aqui na Quinta, uma das coisas que já se produziu em tempo foi o queijo da Serra. Estamos na região do queijo da Serra. Porquê é que deixaram de produzir queijo da Serra? Porque os preços do queijo da Serra são exatamente os mesmos que se praticavam há 20 anos atrás. É impossível de produzir hoje em dia com o tipo de estrutura que nós tínhamos, não é? Uma estrutura empresarial, em que os ordenados nesse período já subiram 3 ou 4 vezes, continuar a comercializar o queijo ao mesmo preço que se fazia há 20 anos atrás. Portanto, eu penso que hoje em dia, única e exclusivamente, subsistem as pequenas estruturas familiares, porque realmente não contabilizam o custo da mão de obra. De outra forma, isto é impossível. O nascimento da casa está ligado ao mundo do vinho. O vinho é a atividade agrícola principal e aquela que nos, digamos assim, que nos mantém assim aqui e aquela que nos trouxe assim aqui outra vez. É um projeto antigo que o meu pai também pretendia desenvolver e que eu colaborei com ele para que isso fosse possível e com todo o gosto, porque sempre foi meu interesse poder usufruir de um espaço como este e ter aqui e ter uma vida recatada assim aqui no campo. Os vinhos das terras de Tavares só começaram a ser vinificados na Quinta há meia dúzia de anos. Até 2004, uma vez que colaborava tecnicamente com a Casa Agrícola Cardoso de Menezes, com a Quinta da Morqueira, os nossos vinhos eram lá feitos. Até essa altura, limitávamos, digamos assim, a fazer um blend de toda a produção.
A partir de 2004 instalámos, fizemos a adega aqui em casa, que começa a ter belíssimas condições para se poder trabalhar, com controle térmico, com tudo o que é necessário para podermos fazer os vinhos da forma que muito bem achamos que eles devem ser feitos. Crítico da rota dos vinhos do Dão, o produtor salienta o interesse em projetos de enoturismo. No Dão, a importância do enoturismo ainda é relativamente limitada ou reduzida. Existe uma rota, mas não funciona. Penso que terá que haver um maior empenho por parte dos intervenientes, por parte dos produtores, para realmente fazerem uma maior divulgação desses espaços e tentarem fazer uma maior captação de turistas, não é? O nosso objetivo é esse também, é cada vez mais tentar captar mais gente para ocupar este espaço, que penso eu que tem condições fantásticas, sobretudo para as pessoas poderem provar uns belos vinhos acompanhados da nossa gastronomia e, naturalmente, poderem também ter aqui um período de descanso fantástico, porque as condições são ideais para isso. Que vinhos é que você tem no mercado neste momento? Tenho vários, brancos, rosados e tintos. Os tintos são vinhos essencialmente feitos com Jaian e Touriga Nacional. O Jaian é que eu gosto muito, é uma casta que eu acho extraordinária. Penso que tem sido pouco explorada. Mal amada, talvez. Mal amada, tendo em conta, sobretudo, o grande encipamento que existe na região do Dão. Penso que deveria de se olhar para ela com outro carinho. O produtor acredita que o Dão tem potencial para fazer vinhos únicos, diferentes de todos os outros. Penso que, sobretudo, não nos devemos de fixar em estilos existentes ou em produtos que são produzidos noutras regiões com determinados estilos. Devemos de criar o nosso próprio estilo, ter o nosso próprio estilo. E o Jaian, a parte disso, é uma casta que reflete muitas características do terroir, que dá vinhos com características fantásticas e com potenciais imensos. Dá desde para fazer vinhos ligeiros, altamente gastronómicos, para o dia-a-dia, até vinhos mais concentrados com uma complexidade monumental. Mas são essas duas que utiliza de tintas, não é? Portanto, o Jaian e um bocado de tinta pinheira, que queria ver se conseguia, a curto prazo, começar a trabalhar em maior dimensão e, sobretudo, associá-la ao Jaian, porque acho que a combinação da tinta pinheira com o Jaian dá coisas extraordinárias. O nosso interesse é fazer produtos que se diferenciem da maioria dos produtos que nós encontramos nos mercados, não só no mercado nacional, como no mercado internacional, com as conhecidas castas francesas. A grande vantagem de estarmos a utilizar estas nossas castas é de conseguirmos produtos com um caráter completamente distinto de todos os outros que vamos encontrando no mercado. O enólogo tem um carinho especial pela casta Jaian, usada também para vinhos elaborados apenas com essa variedade de uva. Temos vinhos com uma componente de Touriga Nacional maior, vinhos com uma componente de Jaian maior e, de momento, começamos a fazer vinhos extremos em Jaian, que nos agradam muito pela sua frescura, pela sua elegância, pela sua mineralidade, pelo caráter, sobretudo pelo caráter do terroir, pelo caráter do local que eles revelam, que acho que é espetacular. Brancos, temos aqui um branco. Que brancos é que faz? Faço um branco de encruzado, extreme, e um branco de bical cercial, de uvas de uma propriedade de Gouveia, da Quinta da Lomba, com um encipamento relativamente antigo destas castas, numa zona com uma frescura muito grande que propicia vinhos fantásticos, muito frescos, muito elegantes. Entretanto, o João exporta muito mais do que coloca cá no país. Porquê? Nós começámos a engarrafar em 1996. Se bem que até 2005 o empenho em termos comerciais não tenha sido muito grande. A partir de 2005 decidi que naturalmente teríamos que dar outro caminho à comercialização e optei por uma estratégia de internacionalização, porque eu costumo dizer que aqui em Portugal todos somos amigos, todos nos conhecemos uns aos outros. Portanto, é mais fácil, se calhar, conseguirmos algum protagonismo fora do que dentro de portas. A razão foi essencialmente essa e, inclusivamente, desde o início perspectivei que talvez conseguisse chegar e ter alguma notoriedade no mercado nacional através dos reflexos daquilo que estou fazendo fora de portas.
De cor granada violáceo, este Terras de Tavares apresenta aromas típicos de Touriga. Lembra pinhal, frutos silvestres, baunilha, cacau e tinta da China. Mineral e refrescante, tem contudo ligeira volatilidade. Boca sucrosa e vibrante, de conclusão média. Vai bem com ensopado de borrego. O segredo do êxito nos mercados internacionais passa pela exploração das virtudes das castas tradicionais portuguesas. Ainda há poucos dias, um líder de opinião americano dizia que, se calhar, Portugal, neste momento, começaria a ser a reserva genética de um património vitivinícola muito interessante que não existe noutros lados. A generalização dos vinhos de castas internacionais começa a banalizar um pouco os vinhos, tornam-os todos iguais, sobretudo os chamados vinhos das zonas planas e das zonas quentes do sul, contrariamente a estes vinhos das zonas de clima mais temperado e sobretudo produzidos com as nossas castas, que têm caráteres completamente distintos e que permitirão certamente agradar bastante os consumidores que andam atrás de coisas diferentes. Mas sei também que o João cozinha bem, gosta de cozinhar. É uma paixão antiga, é uma questão de formação. Como é que isso surge? É uma paixão antiga, surge porque desde cedo que saí de casa e comecei a ter necessidade de cozinhar alguma coisa do ovo estrelado para fugir e para fugir também às cantinas universitárias e portanto comecei a cozinhar, naturalmente de início umas coisas ligeiras. Com o tempo vinha a melhorar a minha técnica e digamos assim, a diversificar também muito mais a cozinha que faço e cada vez mais isso me é útil hoje em dia para a apresentação dos vinhos portugueses. Acho que não faz sentido, o vinho faz pouco sentido sem comida. Há vinhos que naturalmente que são feitos para termos prazer fora das refeições, mas os meus, essencialmente, a generalidade dos vinhos que faço são vinhos para a mesa, são vinhos gastronómicos e é aí que eu lhes encontro sentido. João, o que é que nos vai propor como petisco, como entradinha? Vou propor uma variação da nossa tradicional sardinha com pimentos. Proponho uma sardinha alimada, com um pimento reduzido, com um bocadinho, com uma pequena flor de sal e umas ovazinhas de lumpo. O que é o lumpo? É um peixezinho também que dá umas ovas muito interessantes, muito salgadinhas, que vão complementar muito bem ali a sardinha. Com esta entrada, com esta descrição que fez, liga bem um branco aqui do Dão. Neste caso, que branco é que escolheu? Escolhi um Bical social, por ter uma acidez bastante elevada que vai sobrepor-se perfeitamente ao limão da lima utilizada para preparar a sardinha e tem também uma estrutura realmente muito boa que equilibra perfeitamente o prato que estou a sugerir. Quer dizer que estes vinhos são muito versáteis também em termos de acompanhamento? É isso, sobretudo, é uma das grandes características do Dão, é serem uns vinhos, fazermos vinhos muito golosos e muito versáteis. Bom, muito obrigado, vamos brindar a isto, brindar à sardinha. E vamos comê-las. Despeço-me até ao próximo programa, à vossa saúde.